Decidi gravar um vídeo meio breve para contar sobre um projeto que tá rolando desde o ano passado e que vai ter um novo momento agora. Alguns de vocês que estão inscritos no canal já devem ter visto que eu publico alguns encontros de um grupo de estudos, que é o grupo de estudos Morte e Capitalismo, que eu coordeno junto com a Giovanna Venturini, que é minha parceira de pesquisa, tanatóloga. E a gente fez alguns encontros nos quais a gente gravou e acabei colocando no YouTube para deixar isso disponível para as pessoas poderem acessar, tanto os encontros a respeito de cinema que a gente fizemos 2 até então, quanto também uma aula aberta que nós fizemos ano passado para falar sobre as nossas inquietações, do porquê que nós decidimos criar o grupo. E então acho que faltava que eu viesse aqui falar um pouco sobre a existência desse grupo focada para o YouTube, para as pessoas que são inscritas aqui no canal. E então o vídeo de hoje é sobre isso. Nesse momento nós acabamos de abrir as inscrições para o 3º ciclo desse grupo de estudos. Então, desde o início, eu e Giovanna, apesar de já termos algumas leituras sobre a interseção entre morte e sistema econômico, capitalismo, a gente gostaria, desde o início, de montar um espaço que fosse mais horizontal para que a gente pudesse ter esse enquadre de poder fazer leituras que tratem dessa interseção desses dois temas. Não fosse necessário que a gente preparasse aulas, porque a gente também está aprendendo e se debruçando e encontrando novas leituras o tempo inteiro para fazer a respeito do grupo, a respeito desse tema. A gente decidiu montar um grupo de estudos, a proposta é bem horizontal, claro que ele é mediado por nós e conta com a nossa experiência, com o nosso percurso, que inclusive é bem diverso da Giovanna e meu, mas que tem essa interseção, tem esse interesse em comum da nossa parte. Então, o grupo foi criado e existiu durante o ano de 2025, nós fizemos 2 ciclos e lemos aí 6 livros. Então, o que a gente leu até agora percorre desde as bases ali de definições de marxismo e capitalismo, que a gente começou a ler o Weber, por exemplo. Nós lemos o Bataille, que é um autor assim meio caótico, que escreve sobre tudo, mas que ele tem um tratado muito interessante sobre a noção de despesa, a noção de dispêndio. A gente leu alguns capítulos de livros do Byung-Chul Han também, que é um filósofo que vocês sabem que eu falo sempre e em todos os espaços que eu vou. E ele trata desses temas, assim, ele faz uma interseção muito interessante também. E no 2º ciclo nós lemos o Mark Fisher, né, Realismo Capitalista, muitas pessoas conhecem, e lemos também o Semiótica do Fim, do Alessandro Sbordoni, e lemos o Capitalismo Gore, da Sayaka Valência, e assim, os encontros têm sido maravilhosos. A gente é um grupo pequeno e a gente espera ampliar um pouco mais, mas as leituras têm sido fantásticas, muito enriquecedoras, principalmente porque a gente decidiu sair do campo da tanatologia para poder fazer leituras que agreguem na tanatologia, né? A tanatologia, infelizmente, sofre desse mal de, apesar de ser uma disciplina, né, de ser um campo interdisciplinar, multidisciplinar, ainda assim, ele segue meio que sempre trazendo referências muito parecidas, meio trazendo sempre as mesmas leituras, principalmente a tanatologia aqui no Brasil. Então, a gente quer importar algumas leituras e a gente descobriu que tem editoras trazendo conteúdos muito importantes de outras áreas, mas que a gente pode pegar emprestado e ler, né, para discutir tanatologia, para discutir os estudos da morte, para discutir como que a gente vivencia a morte dentro desse sistema econômico lascado que a gente está inserido. Esse ciclo que vai se iniciar agora em maio, inscrições abertas.
Nós escolhemos 3 livros para continuar com o que a gente estava lendo a respeito de semiótica, a respeito do imaginário, a respeito da nossa relação com imagens e conteúdos sobre morte. E a gente selecionou, vou pegar aqui para mostrar para vocês. A gente vai ler o Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag, que é um ensaio. Ele é o livro mais antigo que a gente vai ler, os outros 2 são de 2024. Esse livro é de 2003, então de lá para cá muita coisa aconteceu, a própria Covid, mas ainda assim é uma leitura que nós consideramos relevantes para discutir sobre imagens, a semiótica dessas imagens de dor e sofrimento, imagens pautadas no real, no que acontece nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro que nós vamos ler. Em sequência, nós vamos ler o Capitalismo Canibal, da Nancy Fraser. E a premissa dele é como o sistema está devorando a democracia, o cuidado e o planeta e o que podemos fazer a respeito disso. Também vai abrir portas para que a gente possa no futuro fazer leituras a respeito de ecologia, a respeito de recursos naturais, de desastres, que é um interesse que a gente tem também de afunilar um pouco para isso em algum momento. Por fim, nós vamos ler Capitalismo, uma história de horror, que é dando sequência também à ideia do imaginário, e de como que a gente entende imagens e histórias de horror em relação à morte, e à vida, enfim. Esses são os 3 livros. Nós vamos ter 2 modalidades de inscrições, uma inscrição com valor padrão e uma inscrição solidária com valor um pouquinho acima da padrão, e essas inscrições vão permitir que a gente abra vagas gratuitas. Então a gente conta com o apoio de algumas pessoas e eu e Giovana vamos cobrir outra parte para poder abrir vagas para estudantes de graduação e pós-graduação. Todas as informações sobre esse ciclo vão estar no formulário disponível aqui na descrição ou no comentário fixado. A gente pretende fazer outros eventos, como o Cine Debate, a gente pretende continuar com esses projetos e talvez até um curso mais para o fim do ano. E é possível, né, ter acesso ao que a gente pensa sobre isso na primeira aula, que está disponível aqui no YouTube também, gratuitamente, na qual a gente aborda esses temas que levaram à criação do grupo e dá uma nivelada também no nível de conhecimento das pessoas para que elas possam fazer parte do grupo. Então, caso seja algo que vocês tenham algum tipo de interesse, a gente pede muito o compartilhamento, né, o like, qualquer tipo de interação com o vídeo ajuda que ele alcance outras pessoas. As inscrições estão abertas de forma perene, durante todo o ciclo você pode entrar e aí você paga de forma proporcional, né? Você não vai pagar os encontros que você perdeu. Mas seria muito legal começar já o ciclo junto com a gente, então tem ainda alguns dias para se preparar para poder fazer parte. Acho que o que eu tinha para dizer a respeito disso é isso. Então, qualquer dúvida pode escrever nos comentários que eu vou respondendo ou me buscar ali no Instagram ou pelo formulário. Em algum momento eu com certeza vou voltar para falar talvez de algum livro mais detalhadamente ou até para divulgar outros projetos a respeito disso também. Então esse é o lado tanatólogo aqui que veio dar um breve recado. Vejo vocês no próximo então.